Você já guardou um segredo para proteger alguém que amava? Imagine se separar da pessoa que mais marcou sua vida. E anos depois, encontrá-la por acaso com uma criança que tem seu sorriso, seus gestos e o mesmo olhar. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. 7 anos após o divórcio, um encontro inesperado revelou uma verdade que mudaria tudo. E naquele instante, ele entendeu que nunca havia deixado de ser pai. Comente agora, você contaria a verdade sobre um filho perdido no tempo? Curta se acredita que o amor sempre encontra um jeito de voltar. Inscreva-se para mais histórias que vão mexer com o coração. O vento frio de setembro soprava pelas janelas do apartamento que um dia foi lar. Rafael observava as caixas empilhadas na sala, cada uma carregando pedaços de uma vida que estava sendo desmontada tijolo por tijolo. O cheiro de papel velho e poeira se misturava com o perfume de Helena, aquele mesmo que o fazia virar a cabeça nas ruas, mesmo anos depois. Você tem certeza? Sua voz saiu rouca, carregada de uma exaustão que ia além do cansaço físico. Era o peso de 4 anos de casamento sendo enterrados em uma tarde cinzenta. Helena não ergueu os olhos da caixa que empacotava com movimentos mecânicos. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente enquanto dobrava as roupas com a mesma perfeição obsessiva de sempre. Não podemos mais continuar assim, Rafael. Você sabe disso. O som do papel sendo amassado ecoava pelo silêncio pesado. Cada movimento dela era uma pequena punhalada no peito dele. Rafael se aproximou, seus pés descalços fazendo um ruído surdo no piso frio de madeira. Quando estava a poucos centímetros, pôde sentir o calor que irradiava da pele dela. Aquele mesmo calor que o aquecia nas noites de inverno. Helena, olha para mim. Ele estendeu a mão, mas ela se afastou, como se o toque pudesse queimá-la. Não faça isso mais difícil do que já é. Ela finalmente ergueu os olhos e Rafael viu lágrimas contidas brilhando como cristais. Nós dois sabemos que isso não está funcionando há meses. As contas em atraso espalhadas sobre a mesa da cozinha pareciam gritar em silêncio. O apartamento que escolheram juntos, cheios de sonhos e planos, agora parecia uma prisão onde cada cômodo guardava uma memória dolorosa. O cheiro de café queimado ainda pairava no ar. Mais uma manhã em que brigaram por causa de dinheiro, mais uma discussão que terminara em portadas e palavras que cortavam fundo. Eu posso conseguir aquela promoção na empresa. O Marcos disse que... Rafael, pare! Helena fechou a caixa com força, o som seco cortando suas palavras. Quantas vezes vamos ter essa conversa? Quantas promessas você vai fazer que não pode cumprir? A verdade daquelas palavras o atingiu como um soco no estômago. Rafael passou as mãos pelo cabelo escuro, um gesto nervoso que ela conhecia bem. Havia tanto que ele queria dizer, tanto que precisava explicar. Mas as palavras pareciam se desfazer na sua garganta antes de chegarem à boca. O telefone tocou, cortando o silêncio como uma lâmina. Era provavelmente outro credor, mais uma conta vencida exigindo atenção. Rafael olhou para o aparelho, mas não fez movimento para atender. Helena também não. Eles ficaram ali, imóveis, enquanto o som persistente ecoava pela casa vazia. Quando finalmente parou, o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. Eu não queria que chegássemos até aqui, Rafael murmurou, sua voz mal passando de um sussurro. Quando nos casamos, eu jurei que o amor seria suficiente. Helena terminou a frase com uma risada amarga que não chegava aos olhos. Eu também acreditei nisso, Rafa, mas o amor não paga a conta de luz. O amor não coloca comida na mesa. Ela voltou a empacotar, agora com movimentos mais bruscos. Rafael observou cada gesto, tentando gravar na memória a curva dos seus ombros, a forma como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, o jeito que o cabelo castanho caía sobre o rosto. Helena. Ele se aproximou novamente,
desta vez conseguindo tocar seu braço. A pele dela estava fria, mas ainda assim o toque enviou uma corrente elétrica pela sua espinha. Nós podemos tentar de novo. Podemos... Não. Ela se virou bruscamente e pela primeira vez na tarde seus olhos se encontraram completamente. Rafael viu ali não apenas tristeza, mas algo que o fez engolir em seco. Alívio. Eu não posso mais, Rafael. Eu não tenho mais força. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente começaram a escorrer, deixando rastros brilhantes em suas bochechas. Rafael levantou a mão instintivamente para enxugá-las, mas ela balançou a cabeça e deu um passo para trás. Você vai ficar bem, ela disse, a voz embargada. Você sempre encontra um jeito. É uma das coisas que mais admiro em você. E você? As palavras saíram carregadas de desespero. Você vai ficar bem? Helena hesitou por um momento, seus olhos desviando para a janela, onde o céu começava a escurecer. Havia algo em sua expressão, uma sombra que Rafael não conseguia decifrar. Parecia haver palavras não ditas dançando na ponta da sua língua. Eu vou ficar bem, ela respondeu finalmente, mas sua voz soou distante, como se estivesse falando consigo mesma. Eu preciso ficar bem. O som de uma buzina na rua os fez pular. O táxi havia chegado. Helena pegou sua última mala, aquela de couro marrom que ganhara da mãe no dia do casamento. Rafael se lembrou de quando ela a arrumara para a lua de mel, cantarolando baixinho enquanto dobrava os vestidos novos. Na porta, ela parou. Por um momento, Rafael teve a esperança insana de que ela mudaria de ideia, que deixaria as malas no chão e correria para seus braços, como nos filmes que costumavam assistir juntos. Cuida de você, ela disse sem se virar. Helena, espera! Mas ela já havia saído, deixando apenas o eco dos seus passos no corredor e o perfume que ainda flutuava no ar. Rafael ficou parado na soleira, observando a silhueta dela desaparecer no elevador. O som metálico das portas se fechando ecoou pelo prédio inteiro. Quando voltou para dentro, o apartamento parecia ter dobrado de tamanho. Cada canto ecoava com memórias. A primeira vez que fizeram amor no sofá, que agora estava coberto por um lençol. As manhãs preguiçosas de domingo, quando acordavam tarde e passavam horas conversando na cama. As noites em que ela adormecia lendo e ele ficava observando a expressão serena do seu rosto. Rafael se deixou cair no sofá, o couro frio contra sua pele. Pela primeira vez em meses, chorou. Chorou pela mulher que amava e que acabara de sair pela porta. Chorou pelos sonhos que construíram juntos e que agora jaziam em cacos no chão. Chorou pela sensação de que estava perdendo não apenas uma esposa, mas uma parte de si mesmo. Lá fora, a chuva começou a cair, batendo contra as janelas com uma insistência quase cruel. Rafael fechou os olhos e deixou o som o envolver, tentando não pensar no fato de que Helena provavelmente estava chegando à casa da mãe neste exato momento, molhando-se na corrida da calçada até a porta. Às vezes, o amor não acaba. Ele murmurou para o apartamento vazio, sua voz se misturando com o som da chuva. Apenas se perde. Ele não sabia, naquela noite solitária de setembro, que estava perdendo muito mais do que imaginava. Não sabia que Helena levava consigo um segredo que mudaria tudo. Um segredo que crescia silenciosamente, guardando em seus pequenos gestos futuros a mesma teimosia, o mesmo sorriso torto e os mesmos olhos castanhos que agora derramavam lágrimas de despedida. 7 anos haviam se passado como folhas levadas pelo vento, mas Rafael ainda acordava algumas manhãs esperando sentir o calor do corpo de Helena ao seu lado. O apartamento em Moema era 3 vezes maior que aquele de onde ela havia saído naquela tarde chuvosa de setembro, mas paradoxalmente se sentia mais vazio a cada dia que passava. O despertador marcava 5:30 da manhã quando Rafael abriu os olhos.
Mais um dia na rotina que havia se tornado sua fortaleza contra as lembranças. Levantou-se da cama king size, que ocupava sozinho há anos, e caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade ainda adormecida. Lá embaixo, São Paulo começava a despertar com o rumor distante do trânsito matinal. O cheiro forte do café recém-passado invadia a cozinha quando ele desceu. Mariana, sua governanta, já havia preparado tudo com a precisão militar que ele tanto apreciava. Pão francês quentinho, suco de laranja natural e aquele café que ela insistia em fazer no coador de pano, do jeito que sua avó mineira havia ensinado. "Bom dia, Dr. Rafael." Ela cumprimentou com o sorriso maternal de sempre. "O senhor tem aquela reunião importante às 8, né?" Rafael assentiu, ajustando a gravata azul marinho que combinava perfeitamente com o terno italiano. Nos últimos anos, havia se tornado meticuloso com sua aparência, uma armadura elegante que usava para enfrentar o mundo dos negócios. Cada detalhe calculado, desde os abotoaduras de prata até o perfume discreto que borrifava no pulso. A empresa de consultoria que fundara 2 anos após o divórcio agora ocupava 3 andares de um edifício comercial na Faria Lima. Almeida e Associados era um nome respeitado no mercado, sinônimo de eficiência e resultados. Rafael havia construído tudo isso com a mesma determinação obsessiva que usara para sobreviver aos primeiros meses sozinho. No elevador espelhado do edifício, ele observou seu próprio reflexo. Os cabelos escuros agora tinham alguns fios grisalhos nas têmporas, que Cristina, sua cabeleireira, insistia em chamar de charme natural. Aos 42 anos, estava em melhor forma física que na época do casamento, resultado das corridas matinais no parque e das sessões semanais de tênis no clube. "Você está um homem muito atraente." Paula, sua secretária, havia comentado na semana passada durante uma confraternização da empresa. Ela estava ligeiramente embriagada pelo champanhe e suas bochechas rosadas delatavam tanto o álcool quanto a intenção por trás das palavras. Qualquer mulher ficaria feliz ao seu lado. Rafael havia sorrido educadamente e mudado de assunto, como sempre fazia quando o tema relacionamento surgia. Não que faltassem oportunidades. As mulheres pareciam gravitar ao seu redor como mariposas atraídas pela luz. Executivas ambiciosas nos eventos corporativos, clientes elegantes que estendiam convites para jantares, amigas de amigos que apareciam estrategicamente em festas. Algumas ele havia tentado conhecer melhor. Fernanda, a arquiteta que conhecera numa vernissage, tinha um riso cristalino e conversava sobre arte com paixão contagiante. Eles saíram 3 vezes antes que Rafael percebesse que comparava inconscientemente cada gesto dela com as lembranças de Helena. A forma como segurava a taça de vinho não era a mesma. O perfume era doce demais. O jeito de inclinar a cabeça quando ria não despertava aquele aperto familiar no peito. "Não é que eu não tenha amado de novo", ele confessou uma noite para seu reflexo no espelho do banheiro, a barba por fazer e os olhos cansados, delatando mais uma insônia. "É que nunca foi igual." A verdade doía como um espinho que não conseguia extrair. Rafael havia genuinamente tentado, abrir seu coração para outras possibilidades. Mas sempre havia algo que o puxava de volta. Uma força invisível que o fazia questionar cada nova tentativa de recomeçar. Na academia, onde treinava todas as manhãs, observava os outros homens da sua idade comentarem sobre suas esposas e filhos. Roberto, seu personal trainer, tinha 3 filhos e vivia mostrando fotos no celular. "Olha só o Gabriel fazendo gol no campeonato da escola", dizia com o orgulho estampado no rosto. "E a Sofia perdeu o primeiro dentinho ontem." Rafael sorria e fazia os comentários adequados.
mas por dentro sentia um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. Às vezes, se pegava imaginando como seria ter um filho, se a criança teria seus olhos ou os de Helena. Seria teimoso como ele ou delicado como ela? Gostaria de futebol ou preferiria livros? Em suas noites solitárias no escritório, quando a cidade se transformava num mar de luzes lá embaixo, Rafael às vezes parava de trabalhar e deixava a mente vagar. Abria uma gaveta especial da escrivaninha, onde guardava uma única foto. Helena sorrindo na praia de Ubatuba durante uma viagem que fizeram no 2º ano de casamento. O cabelo dela estava solto, bagunçado pelo vento do mar, e ela usava aquele biquíni azul que realçava os olhos. Ele nunca havia conseguido se desfazer daquela foto, assim como nunca conseguira jogar fora a xícara de café dela que ainda estava no armário da cozinha do apartamento antigo. Pequenos objetos que se tornaram âncoras de uma vida que já não existia mais. O senhor deveria sair mais, Mariana dizia quando o encontrava ainda trabalhando aos domingos. Homem bonito e bem-sucedido como o senhor não pode ficar sozinho para sempre. Rafael sempre mudava de assunto, mas sabia que ela tinha razão. Seus amigos haviam desistido de tentar apresentá-lo para alguém depois de várias tentativas fracassadas. Ele ainda não superou a ex-mulher, ouviu Marcelo comentar com a esposa numa festa de aniversário. A frase o incomodou porque sabia que era verdade. Helena havia se tornado como uma música que não saía da sua cabeça. Uma melodia constante que tocava baixinho, mesmo nos momentos de maior concentração. Ele se perguntava onde ela estaria agora, se havia se casado novamente, se era feliz. Algumas vezes chegou a digitar o nome dela no Google, mas sempre fechava a página antes dos resultados aparecerem. Não queria saber se ela havia seguido em frente quando ele ainda estava preso no passado. Durante as madrugadas insones, quando o silêncio do apartamento se tornava ensurdecedor, Rafael caminhava até a varanda e observava as estrelas. O ar noturno de São Paulo carregava cheiros urbanos, escapamento, comida, perfume de jasmim do jardim do prédio vizinho. Tudo tão diferente daquele cheiro único de Helena, mistura de shampoo de ervas e aquela loção corporal que ela comprava numa lojinha do bairro da Liberdade. Às vezes, ele sonhava com ela. Sonhos vívidos, onde estavam juntos novamente, onde o divórcio havia sido apenas um pesadelo terrível. Acordava com o coração disparado, estendendo instintivamente o braço para o lado vazio da cama. A decepção de perceber que era apenas um sonho o acompanhava durante todo o dia seguinte. O trabalho havia se tornado seu refúgio e sua penitência. Mergulhava nos projetos com uma intensidade que impressionava até mesmo seus sócios. Rafael não sabe fazer pela metade, comentavam os clientes. Quando ele pega um projeto, é sucesso garantido. A empresa crescia exponencialmente, os lucros se acumulavam, os prêmios de excelência se multiplicavam na parede do escritório. Mas quando chegava em casa à noite, tirava o terno de grife e se olhava no espelho, Rafael via um homem que havia ganhado o mundo inteiro e perdido sua alma no processo. Tinha tudo o que sonhara ter: dinheiro, reconhecimento, independência, uma vida que qualquer um invejaria. Mas o gosto na boca era sempre o mesmo, de incompletude, de uma história que havia terminado no meio. Na geladeira, entre as cervejas importadas e os vinhos caros, ainda guardava aquele potinho de geleia de morango caseira que Helena havia feito nos últimos dias do casamento. Estava vencida há anos, mas ele não conseguia jogá-la fora. Era como se fosse a última conexão tangível com aquela vida anterior, quando eram duas pessoas construindo algo juntas, mesmo que imperfeito. "Por que eu não consigo te esquecer?" perguntava para a foto na gaveta, sua voz ecoando no escritório vazio. A Helena da foto continuava sorrindo, congelada naquele momento de felicidade pura que agora parecia ter acontecido em outra vida, com outras pessoas.
Rafael não sabia que, em algum lugar da mesma cidade onde construíra seu império de sucesso e solidão, Helena também acordava algumas manhãs pensando nele. Não sabia que ela guardava recortes de jornal sobre sua empresa, acompanhando de longe suas conquistas profissionais. E, principalmente, não sabia que todos os domingos ela levava um menino de cabelos escuros e olhos castanhos para brincar no mesmo parque onde eles costumavam caminhar quando eram casados, numa esperança secreta e silenciosa de que o destino pudesse, quem sabe um dia, cruzar seus caminhos novamente. O domingo de março amanhecia com aquela luz dourada que fazia São Paulo parecer uma cidade diferente. Rafael havia acordado mais cedo que o usual, perturbado por mais um daqueles sonhos onde Helena aparecia sorrindo, tão real que ele podia sentir o perfume dela impregnado nos lençóis quando despertava. Decidiu quebrar a rotina e sair para correr no Parque Ibirapuera, fugindo da esteira ergométrica da academia que frequentava religiosamente. O ar matinal carregava o cheiro fresco da grama molhada pelo orvalho e das flores dos ipês que começavam a desabrochar. Rafael corria no ritmo que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Respiração controlada, passadas firmes no asfalto ainda úmido. Seu corpo estava em piloto automático, músculos respondendo ao comando da mente disciplinada que havia se tornado. Outras pessoas aproveitavam a manhã clara. Idosos fazendo tai chi em grupos organizados, famílias com crianças pequenas alimentando os patos no lago, casais jovens de mãos dadas descobrindo os cantinhos mais românticos do parque. Rafael observava essas cenas com a curiosidade distante de quem assiste a um filme, como se a intimidade e a simplicidade daquelas relações pertencessem a um mundo do qual ele havia se desconectado há muito tempo. Foi então que decidiu fazer uma pausa próximo ao playground. Suas pernas pediam descanso após 40 minutos de corrida intensa, e ele se inclinou contra um dos bancos de madeira que ofereciam vista privilegiada para a área onde as crianças brincavam. O suor escorria pelo seu rosto e ele usou a camiseta para enxugá-lo, respirando fundo o ar que trazia sons de risadas infantis e conversas despreocupadas. Estava ajustando o fone de ouvido quando algo o fez congelar completamente. Do outro lado do playground, próximo aos balanços coloridos, uma mulher empurrava delicadamente uma criança que gargalhava com a sensação de voar. O cabelo castanho dela estava preso em um rabo de cavalo baixo, e ela usava um vestido leve de algodão que ondulava suavemente com seus movimentos. O coração de Rafael disparou antes mesmo que sua mente processasse completamente o que estava vendo. Aquela postura, a forma delicada como suas mãos seguravam as correntes do balanço, o jeito característico como inclinava a cabeça para ouvir melhor o que a criança dizia, tudo aquilo despertou uma tempestade de memórias que ele havia tentado enterrar no fundo da consciência. Helena! O nome escapou de seus lábios como um sussurro rouco, misturando-se com o som distante do trânsito e das vozes ao redor. Ela parecia diferente, mais madura, com uma beleza serena que o tempo havia refinado ao invés de diminuir. Usava menos maquiagem do que se lembrava, e havia uma tranquilidade em seus gestos que ele não reconhecia da época em que viveram juntos. Era como observar uma versão aprimorada da mulher que ele havia amado, alguém que encontrara uma paz interior que ela não possuía aos 28 anos. Mas foi quando seu olhar se desviou para a criança que tudo ao seu redor pareceu parar. O menino, que devia ter uns 6 ou 7 anos, tinha cabelos escuros e ondulados, exatamente como os dele naquela idade. Quando se virou de perfil, Rafael pode ver o formato do nariz, a linha determinada da mandíbula, a forma como mordia o lábio inferior quando se concentrava, exatamente como ele próprio fazia. "Mãe, me empurra mais alto!" A voz da criança chegou até ele carregada pelo vento.
Era uma voz aguda, infantil, mas havia algo na entonação, na forma imperativa como fazia o pedido, que o fez lembrar de si mesmo na infância, sempre desafiando os limites, sempre querendo ir mais longe, mais alto, mais rápido. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar com mais força no banco, seus dedos se crispando na madeira rugosa. A respiração ficou irregular, não por causa da corrida, mas pelo turbilhão de emoções que explodiam simultaneamente no seu peito. Choque, reconhecimento, uma estranha certeza primitiva que dispensava qualquer explicação lógica. O menino saltou do balanço com a agilidade felina típica da idade, e Rafael pôde observar cada um de seus movimentos. A forma como corria, com uma ligeira inclinação para frente, como se estivesse sempre perseguindo algo invisível. O jeito impaciente como gesticulava enquanto falava com Helena, as mãos se movendo no ar para ilustrar suas palavras. O sorriso torto que iluminava todo o rosto quando ela concordava com alguma coisa que ele pedia. Jesus Cristo, Rafael murmurou, sua voz embargada por uma emoção que ele não conseguia nomear. Não é possível. Mas era possível, e mais que isso, era óbvio. Não precisava de teste de DNA para confirmar o que seus instintos já gritavam. Aquele menino não era apenas parecido com ele. Era ele em miniatura, uma cópia quase perfeita esculpida pelo tempo e pela genética. Cada gesto, cada expressão, cada maneirismo que observava era como olhar para um espelho mágico que refletia sua própria infância. Rafael se lembrou de fotos antigas que sua mãe guardava religiosamente em álbuns empoeirados. Ele, aos 6 anos, posando orgulhoso com a primeira bicicleta. Aos 7, fazendo careta para a câmera no aniversário do primo. A semelhança era tão gritante que chegava a ser perturbadora. Helena se abaixou para ajudar o menino a amarrar o tênis, que havia se desamarrado. E nesse momento, Rafael pôde ver o perfil dele com ainda mais clareza. As sobrancelhas espessas, o queixo ligeiramente pontudo, até mesmo a forma como franzia a testa quando estava concentrado. Tudo, absolutamente tudo, remetia às suas próprias características. Como isso é possível? Ele se questionou, tentando fazer os cálculos mentais. 7 anos desde o divórcio. Se o menino tinha 6 ou 7 anos, a matemática cruel da situação o atingiu como um soco no estômago. Helena estava grávida quando se separaram. Ela sabia, e mesmo assim havia escolhido ir embora sem dizer nada. Havia criado o filho deles, porque ele tinha certeza absoluta de que era seu filho, completamente sozinha, sem jamais procurá-lo, sem jamais dar a ele a oportunidade de ser pai. Uma mistura explosiva de raiva, tristeza e incompreensão tomou conta do seu peito. Por que ela havia feito aquilo? Por que havia negado a ele o direito de conhecer seu próprio filho? Por que havia carregado sozinha um peso que deveria ter sido dividido entre os dois? Ao mesmo tempo, uma admiração relutante começou a crescer em algum lugar do seu coração. Olhando para o menino, seu filho, Rafael pode ver que ele parecia saudável, feliz, bem cuidado. Suas roupas eram simples, mas limpas. Seus movimentos denotavam segurança e autoconfiança. Helena havia feito um bom trabalho criando-o sozinha, por mais que essa constatação doesse como uma ferida aberta. O menino correu em direção ao escorregador e Rafael aproveitou para observá-lo de uma nova angulação. A forma decidida como subia os degraus, sem hesitação ou medo, a risada espontânea que ecoava quando deslizava para baixo. Havia nele uma alegria pura e genuína que fez o coração de Rafael se apertar de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Esse sentimento deve ser o amor paternal, pensou, surpreso com a intensidade da emoção que o varreu. Era diferente de qualquer coisa que já havia sentido, mais primitivo, mais instintivo, mais avassalador que qualquer amor romântico. Helena se aproximou do escorregador e Rafael pôde ouvi-la chamando.
Lucas, cuidado para não subir muito rápido. Lucas. Seu filho se chamava Lucas. Rafael testou o nome mentalmente, sentindo como soava familiar, mesmo nunca tendo pensado nele antes. Lucas Almeida. Ou seria Lucas algum outro sobrenome? Helena havia se casado novamente? Havia dado ao menino o nome de outro homem? A possibilidade o encheu de um ciúme irracional e devastador. A ideia de que outro homem pudesse estar criando seu filho, ensinando-o a andar de bicicleta, ajudando-o com a lição de casa, sendo chamado de pai por aquela criança que carregava seus genes. Lucas, vem cá que está na hora de irmos embora, Helena disse. Sua voz carregando aquela autoridade maternal suave que ele nunca havia ouvido dela antes. Eles estavam se preparando para ir. Rafael entrou em pânico, percebendo que poderia perdê-los novamente, que esse encontro casual poderia ser uma oportunidade única que o destino estava oferecendo. Seus pés se moveram antes que sua mente racional pudesse interceptar o impulso. Começou a caminhar na direção deles, tentando parecer casual, como se fosse apenas um corredor aproveitando o parque. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todo mundo ao redor podia ouvi-lo. As palmas das suas mãos estavam suadas, e ele as enxugou discretamente na camiseta de corrida. Quando estava a uns 20 metros de distância, Helena ergueu os olhos e o viu. A reação dela foi imediata e devastadora. Parou completamente, como se tivesse visto um fantasma. O rosto perdeu toda a cor, e ela instintivamente puxou Lucas para mais perto de si. Um gesto protetor que não passou despercebido para Rafael. Por alguns segundos que pareceram eternos, eles se olharam através da distância que os separava. 7 anos de silêncio, 7 anos de vida vivida separadamente, 7 anos de perguntas sem resposta. Tudo isso pairou no ar entre eles como uma nuvem densa e pesada. Rafael pode ver o momento exato em que Helena percebeu que ele havia notado Lucas, que havia feito a conexão inevitável. O pânico em seus olhos se intensificou, misturado com algo que parecia culpa, medo e uma tristeza profunda. Eu não precisava de teste de DNA, Rafael pensou, observando o filho que nunca soube que tinha correndo alegremente ao lado da mulher que ainda amava. Meus olhos já sabiam. O mundo ao redor continuava se movendo. Crianças brincando, pássaros cantando, vida acontecendo. Mas para Rafael, aquele momento havia se cristalizado numa eternidade de reconhecimento, perda e possibilidades que tinham acabado de nascer de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Rafael permaneceu imóvel por mais alguns segundos, observando Helena puxar Lucas pela mão em direção à saída do parque. Ela caminhava rapidamente, quase tropeçando na própria pressa, lançando olhares nervosos por cima do ombro para verificar se ele a estava seguindo. O menino protestava, obviamente confuso com a súbita mudança de planos. Mãe, por que temos que ir embora agora? Você disse que podíamos ficar até o almoço. A voz infantil carregava a indignação típica de uma criança que teve uma promessa quebrada. Lucas, por favor, só vem comigo. Helena respondeu, sua voz tensa e urgente. Podemos voltar outro dia. Mas Rafael já havia se colocado em movimento. Suas pernas longas cobriam a distância rapidamente, e em poucos segundos ele conseguiu interceptar o caminho deles próximo ao portão principal. Helena parou abruptamente quando o viu à sua frente, e Rafael pode ver suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a mochila infantil de Lucas. Helena. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia, carregada de 7 anos de silêncio e uma turbulência emocional que ele mal conseguia controlar. Espera, por favor. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele, e Rafael viu ali um mundo inteiro de emoções. Medo, culpa, tristeza e algo que poderia ser arrependimento. Eram os mesmos olhos que o haviam assombrado durante todos esses anos,
mas agora carregavam um peso novo, uma maturidade adquirida através de experiências que ele não havia compartilhado. Rafael, ela disse simplesmente, como se pronunciar seu nome fosse doloroso. Eu não esperava. Nem eu. Ele desviou o olhar brevemente para Lucas, que observava a interação entre os dois adultos com a curiosidade aguçada típica das crianças. De perto, a semelhança era ainda mais avassaladora. Era como olhar para uma fotografia de si mesmo na infância. Precisamos conversar. Helena balançou a cabeça vigorosamente. Não, Rafael, não agora. Lucas, vamos. Mãe, quem é esse senhor? Lucas interrompeu, sua vozinha clara, cortando a tensão que pairava no ar. Ele olhava para Rafael com interesse genuíno, sem qualquer traço de timidez. Ele parece com alguém que eu conheço? Rafael sentiu o coração se estilhaçar e se recompor ao mesmo tempo. Abaixou-se lentamente até ficar na altura dos olhos do menino, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. De perto, pode ver detalhes que tornavam a paternidade ainda mais inquestionável. A pequena cicatriz no queixo, idêntica à que ele tinha no mesmo local desde os 5 anos. As sardas espalhadas pelo nariz, o jeito como piscava quando estava concentrado. Oi, Lucas, disse suavemente, testando como se sentia ao falar o nome do filho pela primeira vez. Eu sou um amigo da sua mãe, do tempo em que éramos mais jovens. Nossa, você é muito alto, Lucas exclamou, inclinando a cabeça para trás para observar Rafael melhor. Você joga basquete? Minha mãe disse que homens altos geralmente jogam basquete. Rafael sorriu, genuinamente tocado pela espontaneidade da criança. Não, eu não jogo basquete, mas gosto de correr como estava fazendo agora. Eu também gosto de correr. Sou o mais rápido da minha turma na escola. Lucas se animou com o assunto comum. Quer ver como eu corro rápido? Antes que Helena pudesse intervir, o menino já havia se afastado alguns metros e voltou correndo em direção a eles, os braços balançando coordenadamente, os pés batendo no chão com determinação. Rafael observou cada movimento, maravilhado com a perfeição daquela pequena demonstração atlética. Muito rápido mesmo, Rafael elogiou sinceramente. Você treina muito? Todo dia. Minha mãe me leva para correr no parque perto de casa toda manhã antes da escola. Ela diz que exercício faz bem para o corpo e para a mente. Lucas repetiu as palavras com a seriedade de quem aprendeu uma lição importante. Helena observava a interação com uma expressão de dor no rosto. Rafael podia ver que ela estava lutando contra lágrimas, mordendo o lábio inferior numa tentativa desesperada de manter o controle. Ele se levantou lentamente, sem tirar os olhos dela. Helena, por favor, disse baixinho, para que apenas ela pudesse ouvir. 5 minutos. É tudo que estou pedindo. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, havia uma resignação cansada em seu olhar. Lucas, vai brincar ali no balanço por alguns minutos, disse para o filho, apontando para um local próximo onde podia mantê-lo sob vigilância. Não saia dali, está bem? Posso levar meu carrinho? Lucas perguntou, tirando da mochila um pequeno carro de brinquedo vermelho. Pode, meu amor, mas fica onde eu posso te ver. Rafael observou Helena chamar o menino de meu amor e sentiu uma pontada de ciúme misturada com admiração. Havia tanto carinho naquela expressão, tanto cuidado maternal, que ele pode imaginar os milhares de pequenos momentos assim que havia perdido. Quando ficaram sozinhos, o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Helena cruzou os braços sobre o peito, uma postura defensiva que ele conhecia bem. Rafael notou que ela usava uma aliança simples no dedo anelar, e seu estômago se contraiu. Você se casou de novo, disse, mais como uma constatação do que uma pergunta. Helena seguiu seu olhar até a aliança e balançou a cabeça. Não, é complicado. Ele
É meu filho. As palavras saíram como uma afirmação categórica, sem espaço para dúvidas. Helena fechou os olhos novamente, e desta vez não conseguiu impedir que uma lágrima escorresse por sua bochecha. Rafael. Ele é meu filho, Helena. Não preciso de teste de DNA, não preciso de explicações. Eu sei que é. A voz dele estava carregada de emoção, mas também de uma certeza inabalável. A pergunta é, por que você nunca me contou? Porque você não estava em condições de ser pai. Ela respondeu com uma sinceridade brutal que o atingiu como um tapa. Você mal conseguia cuidar de si mesmo. Nós mal conseguíamos nos cuidar. Isso não era sua decisão para tomar sozinha. A voz de Rafael se elevou ligeiramente, fazendo com que Lucas olhasse na direção deles. Ele respirou fundo e se forçou a baixar o tom. Esse era meu filho também. Eu tinha direito de saber. Direito? Helena riu amargamente. Rafael, você se lembra de como estávamos quando nos separamos? Você se lembra das brigas, das contas que não conseguíamos pagar, do jeito que você ficava quando chegava em casa depois de mais um dia sendo rejeitado em entrevistas de emprego? Como eu poderia trazer uma criança para aquele caos? As palavras dela eram como facas, cortando fundo porque carregavam verdades que ele havia tentado esquecer. Rafael se lembrou das noites insones, da sensação constante de inadequação, da forma como discutiam por qualquer coisa quando a pressão financeira se tornava insuportável. Mas as coisas mudaram, ele disse, gesticulando vagamente na direção do corpo atlético e das roupas caras que usava. Eu mudei. Construí uma empresa. Tenho condições. Eu sei. Helena o interrompeu suavemente. Eu acompanhei sua trajetória. Vi as matérias sobre sua empresa nos jornais, as premiações. Fico feliz que você tenha conseguido realizar seus sonhos. Você acompanhou? Rafael se sentiu simultaneamente tocado e perturbado pela revelação. Então, por que nunca entrou em contato? Helena desviou o olhar para Lucas, que brincava concentrado com seu carrinho, fazendo ruídos de motor enquanto o movia pela terra. Porque a cada ano que passava, ficava mais difícil. Como eu explicaria para você que tinha um filho de 2 anos, de 3, de 5? Como eu justificaria ter roubado de você os primeiros passos dele, a primeira palavra, o primeiro dia de escola? A voz dela se embargou na última frase, e Rafael pode ver o peso da culpa que ela carregava. Era uma culpa que havia crescido e se aprofundado com cada marco perdido, cada aniversário que passou sem que ele soubesse da existência do próprio filho. A primeira palavra foi mamãe. Ela continuou, as lágrimas agora correndo livremente. Ele aprendeu a andar segurando no sofá da casa da minha mãe. Perdeu o primeiro dente no parquinho da escola, e todas as vezes, eu pensava em você. Imaginava como seria se você estivesse lá. Rafael sentiu suas próprias lágrimas ameaçarem transbordar. A magnitude do que havia perdido começava a se delinear em sua mente. Anos de paternidade, uma infância inteira que jamais poderia recuperar. Ao mesmo tempo, uma admiração relutante crescia em seu peito. Eu preferi que ele tivesse uma mãe presente, Helena disse, sua voz mal passando de um sussurro, do que um pai ausente e destruído. E ele pergunta sobre o pai? Helena assentiu, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Constantemente. Eu sempre digo que o pai dele está trabalhando longe, que talvez um dia possamos nos encontrar. Ele desenha você às vezes, sabendo que você existe, mas sem saber como é. Como assim desenha? Ele desenha um homem alto, com cabelo escuro, sempre sorrindo. Diz que quando crescer, vai procurar o pai para mostrar como ficou forte e rápido. Helena sorriu através das lágrimas. Ele tem tanto de você, Rafael. A teimosia, a determinação,
o jeito de nunca desistir de nada. Rafael olhou para Lucas, que agora havia encontrado uma pedrinha interessante e a examinava com a seriedade de um cientista. O menino ergueu os olhos e acenou para eles, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Rafael acenou de volta, sentindo o coração se expandir e se contrair simultaneamente. Qual é o sobrenome dele? Almeida, Helena respondeu baixinho. Lucas Almeida Santos. Eu coloquei seu sobrenome também. A revelação o emocionou mais do que esperava. Mesmo na dor e no isolamento de sua decisão, Helena havia mantido essa conexão, esse reconhecimento de que ele era parte fundamental da identidade do menino. Helena, ele disse, sua voz carregada de uma intensidade que a fez olhar diretamente para ele. Eu entendo por que você fez o que fez. Não concordo, mas entendo. O que eu não entendo é o que fazemos agora. Ela olhou para Lucas, depois de volta para Rafael, e ele pode ver o conflito interno que a dilacerava. Ele precisa de você, ela disse finalmente. Eu sempre soube que um dia ele precisaria de você. Mas Rafael, ele não sabe quem você é. Para ele, você é apenas um desconhecido que encontramos no parque. Então me deixe deixar de ser um desconheço, Rafael pediu, sua voz carregada de uma urgência desesperada. Me deixe conhecer meu filho. Me deixe ser o pai que você achou que eu não conseguiria ser. Helena fechou os olhos, e quando os abriu, havia uma determinação nova em seu olhar. Vai ser devagar, ela disse. Vai ser nos termos dele, no ritmo dele. E se em algum momento eu achar que isso está fazendo mal para ele, você pode me afastar, Rafael completou. Eu entendo, eu aceito suas condições. Só, por favor, Helena, me dê essa chance. Ela assentiu lentamente e Rafael sentiu como se o mundo inteiro tivesse mudado de eixo naquele momento. 7 anos de solidão, 7 anos de algo indefinível faltando em sua vida, e agora ele sabia exatamente o que era. Lucas, Helena chamou suavemente. Vem cá, filho. O menino correu até eles, o carrinho vermelho ainda nas mãos, os olhos brilhando de curiosidade e energia. Rafael se abaixou novamente para ficar na altura dele. Lucas, Helena disse, sua voz trêmula, mas firme. Este senhor, o Rafael, ele gostaria de ser seu amigo. Vocês gostariam de tomar um sorvete juntos algum dia? Os olhos de Lucas se iluminaram. Posso escolher o sabor? Rafael riu, uma risada genuína que não sentia há anos. Pode escolher quantos sabores quiser. Então eu aceito ser seu amigo, Lucas declarou solenemente, estendendo a mãozinha para Rafael. Mas você tem que me ensinar a correr mais rápido que a mamãe. Rafael apertou a pequena mão morna, sentindo como se estivesse selando o acordo mais importante de sua vida. É um trato, disse, sua voz embargada pela emoção. E ali, naquele parque onde o destino havia decidido reunir 3 vidas que deveriam ter sempre caminhado juntas, Rafael finalmente entendeu o que havia estado faltando todos esses anos. Não era apenas Helena que ele havia perdido no divórcio. Era a possibilidade de uma família, a chance de ser pai, a oportunidade de amar alguém de uma forma que ele nem sabia que existia. Agora, finalmente, ele tinha a chance de descobrir. Rafael passou a semana inteira pensando no encontro do parque. Cada detalhe havia ficado gravado em sua memória. O sorriso espontâneo de Lucas, a forma como Helena o chamava de meu amor, a sensação da mãozinha quente apertando a sua. Na quinta-feira à noite, ela ligou. Lucas não para de perguntar sobre o amigo novo que conheceu no parque, disse Helena, sua voz carregando uma mistura de hesitação e ternura. Se você ainda quer, podemos nos encontrar no sábado. Rafael quase derrubou a xícara de café que segurava. Claro, onde vocês gostariam de ir? Tem uma sorveteria perto do parque. O Lucas adora o sorvete de chocolate com granulado de lá. No sábado, Rafael chegou 20 minutos mais cedo.
Escolheu uma mesa com vista para a entrada, ajeitou a camisa pela 10ª vez e tentou controlar os nervos que pareciam mais intensos que antes de qualquer reunião de negócios importante. Quando viu Helena e Lucas se aproximando, seu coração disparou. "Rafael!" Lucas gritou, correndo na direção dele com os braços abertos. O abraço espontâneo que recebeu foi caloroso e genuíno, sem qualquer hesitação. "Você veio mesmo?" "Claro que vim. Um homem sempre cumpre sua palavra", respondeu Rafael, abaixando-se para ficar na altura do menino. Helena observava a cena com um sorriso tímido nos lábios. "Posso pedir 3 sabores?" Lucas perguntou assim que se sentaram. "Pode pedir quantos quiser." Rafael riu. "Mas sua mãe concorda com isso?" Helena balançou a cabeça divertida. Em ocasiões especiais, ele pode exagerar um pouquinho. Enquanto Lucas saboreava sua montanha de sorvete, chocolate, morango e creme, Rafael aproveitava para observá-lo de perto. Cada gesto era familiar. A forma concentrada como lambia a colher, o jeito como franzia a testa quando o sorvete estava muito gelado, a risadinha quando o granulado grudia no nariz. "Você tem filhos?" Lucas perguntou de repente, fazendo Rafael engasgar com o próprio sorvete. Helena se tensionou visivelmente. "Lucas..." "Não, está tudo bem", Rafael disse, limpando a boca com o guardanapo. "Não, Lucas, não tenho filhos, mas sempre quis ter." "Por que não tem? Você não gosta de crianças?" "Gosto muito. Às vezes as coisas não acontecem como planejamos na vida." Lucas assentiu com a seriedade de quem entende conceitos complexos, mesmo sem compreendê-los totalmente. "Minha mãe sempre diz isso, que algumas coisas acontecem no tempo certo." "Sua mãe é uma mulher muito sábia", Rafael disse, encontrando os olhos de Helena por um momento. "Você quer brincar comigo no parque depois?" Lucas perguntou, já terminando o sorvete. "Posso te mostrar como sou bom no escorregador." "Eu adoraria." No parque, Rafael descobriu como era ser o centro das atenções de uma criança de 6 anos. Lucas queria mostrar tudo. Como subia no escorregador sem usar as mãos, como corria em zigue-zague entre as árvores, como conseguia balançar bem alto sem ajuda. A cada nova demonstração, corria até Rafael buscando aprovação. "Você viu como fui rápido? Viu como consegui pular longe?" "Vi sim, você é muito ágil." Rafael respondia sinceramente, maravilhado com a energia e a coordenação do menino. Em determinado momento, Lucas tropeçou e ralou o joelho. As lágrimas vieram imediatamente, mais pelo susto que pela dor. Helena se levantou do banco onde observava, mas Rafael já estava se abaixando ao lado do menino. "Doeu, né?" disse suavemente, examinando o pequeno arranhão. "Mas foi só um ralinho, nada que um band-aid e um beijinho não curem." "Você tem band-aid?" Lucas perguntou entre soluços. Rafael procurou nos bolsos e encontrou um pequeno curativo que sempre carregava. "Sempre ando preparado", disse, aplicando cuidadosamente no joelho. "E agora, o beijinho mágico." Beijou levemente por cima do curativo, fazendo Lucas parar de chorar e sorrir. "Minha mãe também faz beijinho mágico. Funciona mesmo." "Claro que funciona. É lei da natureza." Helena observou toda a cena com lágrimas nos olhos. Ver Rafael cuidando de Lucas com tanta naturalidade despertou nela uma mistura de emoções. Gratidão, arrependimento e algo que ela não queria nomear. "Não sei como chamar você", Lucas disse de repente, enquanto voltavam a brincar. "Mãe, como eu devo chamar o Rafael?" Helena e Rafael trocaram olhares. "Como você quiser chamá-lo, meu amor." Ela respondeu cuidadosamente. "Posso te chamar de tio, Rafael?" Rafael sentiu o coração apertar. Não era pai, não ainda, mas era melhor que ser apenas Rafael. "Claro que pode. Tio Rafael, você pode vir brincar comigo de novo? Sempre que sua mãe deixar e você quiser." "Eu sempre vou querer", Lucas exclamou, abraçando a perna de Rafael com força. "Você é o tio mais legal que eu já tive."
Quando chegou a hora de ir embora, Lucas não queria se despedir. Você promete que vai voltar? Prometo, Rafael disse, abaixando-se para dar um abraço de despedida. Homem de palavra, lembra? Lembro. Tchau, tio Rafael. Rafael permaneceu parado, vendo-os se afastarem. Lucas acenou até eles dobrarem a esquina. Apenas quando não pôde mais vê-los, Rafael percebeu que estava sorrindo. Um sorriso genuíno que não sentia há anos. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Rafael olhou para a foto de Helena que guardava na gaveta. Mas desta vez, não sentiu apenas saudade. Sentiu esperança. Pela primeira vez em 7 anos, o futuro parecia carregar possibilidades que iam além do trabalho e da solidão. Lucas havia dito que gostava de estar com ele, sem saber que Rafael era seu pai, apenas por quem ele era como pessoa. Isso significava algo profundo, algo que Rafael ainda estava tentando compreender. Não sei como chamar você. As palavras do menino ecoavam em sua mente. Mas gosto de estar com você. Era um começo melhor do que Rafael havia ousado sonhar. Os encontros aos sábados se tornaram uma rotina sagrada. Por um mês inteiro, Rafael cancelou todos os compromissos sociais e de trabalho para estar disponível para Lucas. Cada semana trazia uma nova aventura. O zoológico, o aquário, o parque de diversões, sempre com Helena observando de perto a relação que florescia entre pai e filho. Rafael descobriu aspectos de si mesmo que desconhecia. A paciência para explicar pela 5ª vez como funcionava a roda gigante. A criatividade para inventar histórias sobre os animais que viam. A capacidade de se divertir genuinamente com brincadeiras simples que havia esquecido desde a própria infância. Tio Rafael, você conhece minha mãe há muito tempo? Lucas perguntou durante um piquenique no parque. Eles estavam sentados sobre uma toalha xadrez, compartilhando os sanduíches que Helena havia preparado. Rafael olhou para Helena, que mastigava lentamente, aguardando sua resposta. Conheci sua mãe quando éramos mais jovens. Éramos amigos muito próximos. Vocês namoravam? A pergunta veio com a curiosidade inocente típica da idade. Helena engasgou com o suco. Lucas, isso são coisas de adulto. Mas eu quero saber, ele insistiu, olhando entre os dois. Se vocês namoravam e gostavam um do outro, por que pararam de se ver? A pergunta atingiu ambos como um tiro certeiro. Rafael sentiu a intensidade do olhar de Helena sobre ele, aguardando como ele lidaria com a situação. Às vezes, Lucas, as pessoas se afastam mesmo gostando uma da outra. A vida é complicada, Rafael respondeu cuidadosamente. Mas o importante é que agora estamos todos aqui juntos, né? Lucas assentiu, aparentemente satisfeito com a resposta, e voltou a brincar com seu carrinho vermelho. Helena murmurou um obrigada quase inaudível, e Rafael percebeu que cada interação como essa fortalecia a confiança dela em sua capacidade de ser uma presença positiva na vida de Lucas. Foi durante a 5ª semana que Lucas fez o pedido que mudaria tudo. Tio Rafael, você pode vir jantar lá em casa um dia. Eu queria te mostrar meu quarto e meus brinquedos. Helena se tensionou imediatamente. Até então, todos os encontros haviam sido em espaços neutros, territórios que não carregavam a intimidade de uma casa, de uma vida privada construída sem ele. Lucas, o tio Rafael deve ter muitas coisas para fazer, ela começou. Na verdade, eu adoraria conhecer sua casa, Rafael interrompeu suavemente. Se sua mãe concordar, é claro. O olhar que Helena lhe dirigiu era carregado de vulnerabilidade. Era como se ela estivesse prestes a abrir a última porta que havia mantido fechada, expondo a vida que construíra sozinha com o filho deles. Por favor, mãe, Lucas implorou, fazendo aquela carinha irresistível que nenhuma mãe consegue negar. Está bem, Helena suspirou, derrotada pelo sorriso radiante do filho. Sábado que vem, se o tio Rafael quiser,
Eu quero, Rafael disse imediatamente. A casa ficava em um bairro classe média de São Paulo, numa rua arborizada, onde crianças brincavam na calçada e vizinhos se cumprimentavam. Era uma casa simples, mas havia um cuidado evidente em cada detalhe. O pequeno jardim bem cuidado, as cortinas delicadas nas janelas, o portão pintado recentemente. Bem-vindo à nossa casa! Lucas gritou, puxando Rafael pela mão através da porta de entrada. O interior era acolhedor e organizado. Móveis simples, mas bem conservados. Paredes decoradas com desenhos de Lucas, fotografias da criança em diferentes idades sorrindo para a câmera. Rafael observou cada foto, tentando absorver os momentos que havia perdido. Lucas, bebê no colo de Helena, dando os primeiros passos, soprando velas de aniversário. Essa é minha foto preferida, Lucas disse, apontando para uma em particular. É do meu aniversário de 5 anos. A mamãe fez um bolo de chocolate gigante. Na foto, Lucas estava com o rosto coberto de chocolate, rindo enquanto Helena o limpava com um guardanapo. Era uma cena de pura alegria doméstica, e Rafael sentiu uma pontada de melancolia por não ter estado lá. Vem ver meu quarto. Lucas puxou-o escada acima. O quarto era pequeno, mas organizado com amor. Cama com lençóis estampados de carrinhos, estante cheia de livros infantis, uma mesa pequena onde Lucas fazia a lição de casa. Mas o que chamou a atenção de Rafael foi uma parede inteira coberta de desenhos. Eu desenho muito, Lucas explicou orgulhosamente. A mamãe diz que tenho talento. Rafael se aproximou para examinar os desenhos mais de perto. Havia de tudo: casa, árvores, animais, pessoas, mas um em particular o fez parar. Um desenho de um homem alto, de cabelos escuros, ao lado de uma mulher e uma criança pequena. Embaixo, em letras tortas, estava escrito: Minha família. Quem são essas pessoas no desenho? Rafael perguntou, sua voz ligeiramente embargada. É a mamãe, eu e meu papai, Lucas respondeu naturalmente. Eu nunca vi meu pai, mas sei que ele existe. A mamãe diz que um dia eu vou conhecer ele. Rafael olhou para Helena, que havia aparecido na porta do quarto, e observava a cena com lágrimas contidas nos olhos. O desenho era uma janela para os sonhos de Lucas, para a família que ele imaginava e desejava. Ele é alto assim mesmo? Rafael perguntou, apontando para a figura masculina no desenho. Acho que sim. Tenho certeza que ele é forte e corajoso, Lucas disse com convicção absoluta. E quando eu crescer, vou procurar ele para mostrar como fiquei grande. Durante o jantar, Rafael observou a dinâmica entre mãe e filho. Helena havia preparado lasanha, a mesma receita que fazia quando eram casados, e Lucas tagarelava sobre a escola, os amigos, os sonhos que tinha para o futuro. Tio Rafael, você acha que meu pai ia gostar de mim? A pergunta surgiu do nada, no meio da sobremesa. Rafael quase engasgou com a mousse de chocolate. Por que você pergunta isso? Às vezes eu penso se ele não veio me conhecer porque não gostaria de mim, Lucas disse com uma seriedade que partiu o coração de Rafael. Escuta bem, Lucas, Rafael disse, abaixando-se para ficar na altura dos olhos do menino. Qualquer pai ficaria orgulhoso de ter um filho como você. Você é inteligente, corajoso, engraçado, carinhoso. Se seu pai não está aqui, não é porque não gostaria de você. Às vezes, a vida é complicada para os adultos. Você tem certeza? Absoluta. E sabe de uma coisa? Seu pai provavelmente pensa em você todos os dias, se perguntando como você está, se você está feliz, se está crescendo saudável. Lucas sorriu, aparentemente reconfortado pelas palavras. Você acha que um dia eu vou conhecer ele? Rafael olhou para Helena, que observava a conversa com os olhos brilhando de lágrimas. Eu tenho certeza que sim, ele disse suavemente. Mais tarde, depois que Lucas foi dormir, Rafael e Helena se sentaram na pequena sala de estar. O silêncio entre eles estava carregado de tudo que não podiam dizer ainda.
Você criou nosso filho sozinha, Rafael disse finalmente, sua voz cheia de admiração. E ele é incrível por sua causa. Helena enxugou uma lágrima que insistia em escorrer. Eu fiz o melhor que pude. Não foi fácil. Houve noites que chorei de exaustão, dias que não sabia como ia conseguir pagar todas as contas. Por que você não me procurou quando as coisas ficaram difíceis? Porque eu tinha medo, ela admitiu. Medo de que você quisesse tirar ele de mim. Medo de que você não conseguisse ser o pai que ele merecia. Medo de estragar a vida dele como achava que tínhamos estragado a nossa. Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Helena, eu não posso prometer que teria sido perfeito, mas eu teria tentado, teria dado o meu melhor. Eu sei disso agora, ela sussurrou. Vendo você com ele essas semanas, eu vejo que você mudou, Rafael. Você se tornou o homem que eu sempre soube que poderia ser. O elogio o tocou profundamente. E você se tornou uma mãe extraordinária. Lucas tem sorte de ter você. Quando chegou a hora de ir embora, Lucas apareceu de pijama na escada. Tio Rafael, você precisa ir? Preciso, campeão, mas volto sábado que vem. Promete? Prometo. O abraço de despedida durou mais que o usual. Obrigado por ter vindo conhecer minha casa, Lucas murmurou contra seu peito. Obrigado por me convidar, Rafael respondeu, beijando o topo da cabeça do menino. No caminho para casa, Rafael dirigia com o coração cheio. Pela primeira vez em 7 anos, não se sentia sozinho. Tinha uma família, mesmo que ainda não pudessem usar essa palavra. Tinha um filho que o admirava, que esperava por ele toda semana, que desenhava uma família com ele dentro. E Helena era a mesma mulher que ele havia amado, mais amadurecida, fortalecida pela maternidade, mais bonita do que jamais havia sido. Vê-la como mãe despertava nele sentimentos que não sabia que existiam. Era apenas questão de tempo até que pudessem ser uma família de verdade. Rafael sentia isso com cada fibra do seu ser. 3 meses se passaram desde aquele primeiro encontro no parque, e Rafael sentia que sua vida havia ganhado um novo significado. Cada sábado era aguardado com ansiedade. Cada conversa ao telefone com Helena durante a semana era um pequeno tesouro. Cada sorriso de Lucas valia mais que todos os contratos milionários que havia fechado. Foi numa quinta-feira chuvosa de junho que Rafael tomou a decisão mais importante de sua vida adulta. Estava em seu escritório, observando a cidade cinzenta através da janela panorâmica, quando percebeu que não conseguia mais imaginar um futuro sem Helena e Lucas. Não queria mais ser apenas o tio Rafael que aparecia aos finais de semana. Queria ser parte integral das suas vidas. Pegou o telefone e discou o número que já sabia de cor. Helena, sou eu. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Você pode encontrar comigo hoje à noite? Sozinha. A hesitação na voz dela foi perceptível. Rafael, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Estou mais que bem, mas preciso falar com você pessoalmente. Eles se encontraram no mesmo café onde costumavam ir quando eram namorados, 15 anos atrás. Helena chegou usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos, o cabelo solto caindo em ondas naturais sobre os ombros. Rafael se levantou quando a viu se aproximar e por um momento se esqueceu de tudo que havia planejado dizer. Você está linda, disse simplesmente, puxando a cadeira para ela se sentar. Rafael, você me deixou preocupada no telefone. O que é tão importante assim? Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos que fervilhavam em sua mente há semanas. Helena, estes 3 meses foram os melhores da minha vida. Conhecer Lucas, vê-lo crescer, fazer parte da rotina de vocês, me fez perceber o quanto eu estava apenas sobrevivendo todos esses anos. Helena o observava atentamente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Rafael,
Me deixa terminar, por favor. Ele se inclinou para a frente, a intensidade em seus olhos fazendo-a ficar em silêncio. Eu amo aquele menino como se tivesse estado presente desde o primeiro dia. E eu... Helena, eu nunca parei de te amar, nem por um segundo em todos esses 7 anos. Ela fechou os olhos, como se as palavras fossem dolorosas demais para ouvir. Rafael, não podemos simplesmente ignorar tudo o que aconteceu. Eu não quero ignorar, quero construir por cima, quero que sejamos uma família de verdade. Ele estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo-as dela. Helena, casa comigo novamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para suas mãos entrelaçadas, lágrimas começando a formar-se em seus olhos. Você não entende o que está pedindo, ela sussurrou. Eu criei Lucas sozinha por 6 anos. Construí uma vida, uma rotina, uma independência que custou muito para conseguir. Não posso simplesmente... Não estou pedindo para você desistir de nada que conquistou. Estou pedindo para dividirmos tudo isso juntos. Eu quero acordar todas as manhãs sabendo que vocês dois estão ali. Quero ajudar Lucas com a lição de casa, levá-lo para a escola, estar presente nos momentos importantes e nos cotidianos também. Helena enxugou uma lágrima que insistia em escorrer. E se não der certo de novo? E se voltarmos a brigar, a nos magoar? Lucas não pode passar por isso. Nós não somos as mesmas pessoas de 7 anos atrás, Helena. Eu aprendi a ser responsável, a construir algo sólido. Você se tornou essa mulher incrível, essa mãe extraordinária. Juntos podemos ser ainda melhores. Rafael! A voz dela saiu embargada, carregada de uma esperança que ela tentava suprimir. Eu sei que estou pedindo muito. Sei que você tem medo. Mas, Helena, olha para Lucas. Você não vê como ele fica feliz quando estamos juntos os 3? Você não sente que há algo especial acontecendo entre nós? Ela assentiu lentamente, incapaz de negar a verdade óbvia. Nas últimas semanas, havia percebido como Lucas ficava eufórico quando sabia que Rafael viria. Como ele fazia perguntas sobre quando veriam o tio Rafael novamente. Como desenhava cada vez mais famílias completas, sempre com 3 pessoas sorrindo juntas. Ele perguntou uma coisa outro dia, Helena disse baixinho. Perguntou se você podia ser o pai dele, já que não tem filhos e ele não tem pai. Disse que vocês se dariam muito bem. Rafael sentiu o coração disparar. E o que você respondeu? Que a vida às vezes nos surpreende de formas que não esperamos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O café ao redor continuava sua rotina normal, pessoas conversando, rindo, vivendo suas vidas, enquanto ali naquela mesa, 2 corações tentavam encontrar o caminho de volta um para o outro. Eu preciso de tempo para pensar, Helena disse finalmente. Quanto tempo você precisa? Não sei. Esta não é uma decisão que posso tomar sozinha. Preciso conversar com Lucas também. Você vai contar para ele sobre nós? Sobre quem eu realmente sou? Helena hesitou. Talvez seja a hora. Ele tem direito de saber a verdade. E se vamos mesmo tentar de novo, não pode haver segredos entre nós. Rafael assentiu, compreendendo a magnitude do que ela estava considerando. Helena, independente da sua decisão sobre nós dois, eu quero ser pai do Lucas oficialmente. Quero que ele saiba quem eu sou. Quero ter esse direito, essa responsabilidade. Eu sei, e ele merece ter o pai de volta. 2 dias depois, Helena ligou. Sua voz estava calma, mas Rafael podia perceber a emoção contida. Conversei com Lucas, contei tudo. Sobre nós, sobre você ser o pai dele, sobre sua proposta. Como ele reagiu? Primeiro ficou em choque, depois ficou eufórico. E então ele perguntou por que eu não tinha contado antes que o tio Rafael era o papai que ele tanto queria conhecer. Rafael riu nervosamente. E o que você disse? A verdade.
que às vezes os adultos cometem erros tentando proteger as pessoas que amam. E sobre nós, o que ele achou da ideia de sermos uma família? Helena fez uma pausa. Ele disse que sempre desenhou a família dos sonhos dele com 3 pessoas e que agora sabia que não estava inventando, estava prevendo o futuro. Helena, Rafael, eu tenho medo, tenho muito medo, mas também tenho esperança pela primeira vez em anos. Sua voz se embargou. E Lucas? Lucas está radiante. Não para de falar que finalmente vai ter o pai e a família completa que sempre quis. Então, qual é a sua resposta? O silêncio durou uma eternidade. Quando Helena finalmente falou, sua voz estava firme e decidida. Minha resposta é sim. Sim, eu quero tentar de novo. Sim, eu quero que sejamos uma família, mas com uma condição. Qualquer uma. Lucas vem em primeiro lugar, sempre. Se em algum momento eu sentir que nossa relação está afetando negativamente ele, eu vou priorizar o bem-estar dele acima de tudo. Eu não esperaria nada diferente. Na verdade, é mais uma das razões pelas quais eu te amo tanto. No sábado seguinte, quando Rafael chegou na casa deles, Lucas o esperava na porta com um sorriso que iluminava todo o rosto. "Papai!" gritou, correndo para seus braços. A palavra atingiu Rafael como um raio. Papai. Não tio Rafael. Não mais. Papai. Ele levantou Lucas no ar, girando-o enquanto os dois riam. Oi, filho, disse, a voz embargada pela emoção. Como se sente sabendo que sou seu pai? É o melhor dia da minha vida, Lucas exclamou. Agora posso contar para todo mundo na escola que tenho pai e que meu pai é o mais legal do mundo. Helena observava a cena da porta, lágrimas de felicidade correndo livremente por seu rosto. 7 anos de separação, 7 anos de dor e saudade, mas finalmente o destino havia encontrado um jeito de reunir a família que sempre deveria ter existido. Eu não quero recuperar só o tempo perdido, Rafael disse, olhando nos olhos de Helena por cima da cabeça de Lucas. Eu quero recuperar você. Recuperar nós. E naquele momento, com Lucas nos braços e Helena sorrindo através das lágrimas, Rafael soube que finalmente havia encontrado o que procurava durante todos aqueles anos solitários. Não era apenas sucesso profissional ou reconhecimento. Era amor. Era família. Era a chance de ser o homem e o pai que sempre soube que poderia ser, mas que nunca havia tido a oportunidade de provar. 6 meses depois, numa manhã dourada de dezembro, Rafael acordou no apartamento que agora dividia com Helena e Lucas. O cheiro de café fresco e pão francês tostado invadia o quarto, misturado com o som distante de Lucas praticando piano na sala. Era o tipo de despertar doméstico que ele havia sonhado por anos, sem nunca acreditar que seria possível. Bom dia, futuro marido, Helena disse, entrando no quarto com 2 xícaras de café. Ela usava o pijama de seda que ele havia dado de presente no mês anterior, e seus cabelos estavam bagunçados do sono de forma adorável. Bom dia, futura esposa, ele respondeu, puxando-a para a cama e roubando um beijo que sabia a café e promessas cumpridas. Papai, mãe, Lucas gritou da sala, vocês têm que vir ver, consegui tocar a música inteira sem errar. Rafael e Helena se olharam e sorriram. Nos últimos meses, haviam descoberto a alegria simples de ser uma família. Lucas havia se adaptado à presença constante do pai, com uma naturalidade que surpreendia a todos. Era como se Rafael sempre tivesse feito parte da rotina, como se aqueles 7 anos de separação tivessem sido apenas um pesadelo ruim, do qual finalmente haviam despertado. Já vamos, campeão! Rafael gritou de volta, vestindo o roupão, mas antes de sair do quarto, segurou Helena pelos ombros. Você tem certeza de que quer fazer isso hoje? Podemos esperar mais um pouco se você não estiver pronta. Helena balançou a cabeça, seus olhos brilhando com determinação e felicidade.
Rafael, eu nunca estive mais certa de nada na minha vida. Hoje é o dia perfeito. Era 23 de dezembro, véspera do Natal, e eles haviam decidido que seria a data ideal para oficializar novamente sua união. Uma cerimônia simples, apenas com familiares próximos e alguns amigos queridos, realizada no jardim da casa que haviam comprado juntos no mês anterior. Uma casa com um quintal grande, onde Lucas podia brincar e correr livremente. "Vocês demoram mais que mulher se arrumando", Lucas reclamou quando finalmente apareceram na sala. Ele estava sentado no banco do piano, vestindo uma camisa social azul que Helena havia comprado especialmente para a ocasião. Aos 7 anos, Lucas havia crescido vários centímetros e Rafael se maravilhava diariamente vendo traços de si mesmo se acentuarem no rosto do menino. "Toca de novo, filho", Rafael pediu, sentando-se ao lado dele no banco. "Quero ouvir essa música que você aprendeu." Lucas começou a tocar uma versão simplificada de Ode to Joy, suas pequenas mãos se movendo com precisão sobre as teclas. Rafael observava cada movimento, orgulhoso da dedicação e talento do filho. Nos últimos meses, havia descoberto que Lucas tinha aptidão para música, matemática e esportes, uma combinação que o deixava simultaneamente orgulhoso e preocupado com as expectativas futuras. "Perfeito!" aplaudiu quando Lucas terminou. "Você é um pianista nato." "O professor disse que tem um ouvido musical igual ao senhor", Lucas disse, sorrindo com orgulho. "Disse que é coisa de família." Era verdade. Rafael havia sido pianista amador na juventude, um talento que abandonara quando as pressões financeiras do casamento inicial exigiram que focasse integralmente no trabalho. Descobrir que Lucas havia herdado essa paixão foi uma das alegrias mais inesperadas da paternidade. "E você vai ser ainda melhor que eu", Rafael disse, bagunçando os cabelos do filho, "porque vai ter tempo e apoio para desenvolver seu talento." As horas seguintes passaram numa correria organizada típica de dia de casamento. Helena se arrumava com a ajuda da mãe e da irmã, enquanto Rafael cuidava dos últimos detalhes da cerimônia junto com seu irmão mais novo, que seria seu padrinho. "Cara, vocês dois estão irradiando felicidade", comentou Marcelo, ajudando a arrumar as cadeiras no jardim. "É bonito de ver, vocês sempre foram feitos um para o outro." "Eu sei que parece loucura casar de novo com a mesma pessoa depois de tudo que passamos", Rafael disse, ajustando o nó da gravata azul que combinava com a camisa de Lucas. "Não é loucura, é coragem. Quantos ex-casais têm a oportunidade de recomeçar com tanto aprendizado adquirido? Vocês não são mais os mesmos de 7 anos atrás." Rafael assentiu, observando Lucas ajudar a tia a distribuir pétalas de rosa pelo caminho que Helena percorreria. "Realmente não somos. E agora temos Lucas. Ele é como se fosse a prova física de que nosso amor criou algo bonito, mesmo nos momentos mais difíceis." Às 4 da tarde, com o sol de dezembro criando uma luz dourada perfeita, os convidados se reuniram no jardim. Eram apenas 20 pessoas. Familiares diretos, alguns amigos próximos e colegas de trabalho que haviam se tornado verdadeiros amigos ao longo dos anos. Rafael se posicionou no altar improvisado sob uma pérgola decorada com flores brancas e folhagens. Usava um terno cinza claro que Helena havia escolhido, e pela primeira vez em anos se sentia completamente à vontade em roupas formais, não como uma armadura profissional, mas como uma celebração de um momento importante. Lucas tomou seu lugar ao lado do pai, carregando a almofadinha com as alianças. "Papai, você está nervoso?" perguntou baixinho. "Um pouco", Rafael admitiu. "E você?" "Também, mas é um nervoso bom, como quando vou apresentar piano na escola." A música começou a tocar, uma versão acústica de At Last, executada por um pequeno trio que Helena havia contratado. E então ela apareceu.
Rafael sentiu o ar escapar dos pulmões. Helena usava um vestido simples de crepe branco, sem véu, com um buquê de rosas brancas e eucalipto. Não era a noiva jovem e ansiosa de 15 anos atrás. Era uma mulher madura, confiante, radiante de uma felicidade serena que vinha de dentro. Ela caminhava devagar, sorrindo para os convidados, mas seus olhos estavam fixos em Rafael. Quando chegou ao altar, ele estendeu a mão para ajudá-la a subir o pequeno degrau. "Você está linda", murmurou, sua voz embargada pela emoção. "E você está lindo também", ela respondeu, ajeitando a lapela do paletó dele num gesto íntimo que fez os convidados sorrirem. O celebrante, um amigo da família que se tornara habilitado especialmente para a ocasião, começou a cerimônia com palavras sobre segundas chances e amor verdadeiro que resiste ao tempo. Rafael e Helena decidiram não repetir os votos tradicionais, ele anunciou. Eles escreveram suas próprias promessas, baseadas no que aprenderam juntos e separados ao longo desses anos. Rafael respirou fundo, tirando um papel do bolso. "Helena, 7 anos atrás, eu prometi te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Eu cumpri essa promessa mesmo quando estávamos separados, mesmo quando não sabia se te veria novamente. Hoje, eu prometo ser não apenas o homem que te ama, mas o parceiro que você merece, o pai que nosso filho precisa e o companheiro que vai construir contigo uma vida baseada no respeito, na comunicação e na gratidão diária por termos encontrado o caminho de volta um para o outro." Helena enxugou uma lágrima, pegando seu próprio papel. "Rafael, durante os anos que passamos separados, eu nunca consegui imaginar um futuro completo sem você. Hoje prometo não apenas te amar, mas confiar em você completamente. Prometo dividir contigo não apenas as alegrias, mas também os medos e desafios. Prometo ser a esposa e a mãe que nossa família merece. E prometo nunca mais deixar o orgulho ou o medo se colocarem entre nós." "Agora as alianças", o celebrante anunciou. Lucas se aproximou, estendendo a almofadinha com solenidade. "São as mesmas alianças de antes." Ele sussurrou para os pais. "Mamãe guardou a dela todos esses anos." Rafael olhou surpreso para Helena, que corou ligeiramente. "Eu nunca consegui jogar fora", ela admitiu baixinho. Era como se fosse jogar fora a esperança. Eles trocaram as alianças com mãos ligeiramente trêmulas, o peso simbólico do momento evidente para todos os presentes. "Agora", o celebrante disse, sorrindo, "eu os declaro marido e mulher, novamente. Rafael, pode beijar sua esposa." O beijo foi suave, cheio de promessas e gratidão. Quando se separaram, Lucas correu para abraçá-los, criando um sanduíche familiar que arrancou risos e aplausos dos convidados. 7 anos se passaram, Rafael disse mais tarde, durante seu discurso no jantar, mas o destino nunca desistiu de nós. Às vezes, as pessoas perdem-se para se encontrarem de forma ainda mais profunda. Helena, Lucas, vocês são minha família, meu coração, minha vida completa. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, os 3 ficaram sozinhos no jardim, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu de dezembro. "Papai", Lucas disse, apoiado entre os 2 no balanço do jardim, "agora somos uma família de verdade para sempre." "Para sempre, filho", Rafael respondeu, beijando a testa do menino. "Não importa o que aconteça, sempre seremos uma família." Helena se aninhou mais no braço de Rafael, sentindo a paz profunda de quem finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. "O tempo não apaga o que é de verdade", ela murmurou, repetindo as palavras que Lucas havia dito meses atrás. E ali, sob as estrelas de dezembro, uma família que o destino havia separado e reunido celebrava não apenas um casamento, mas a certeza de que algumas histórias de amor são grandes demais para caberem em uma única tentativa.
Às vezes, precisam de tempo, crescimento e a sabedoria que só a vida pode ensinar para se tornarem realmente completas. Lucas adormeceu entre os pais, sorrindo, finalmente em paz com a família que sempre soube que um dia teria. Rafael e Helena permaneceram acordados mais um pouco, simplesmente absorvendo a perfeição daquele momento que haviam esperado 7 anos para viver.